Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre leitura de reportagem. Acompanhe aqui comigo. Bom, falando sobre culinária, o que você lembra aí na sua região aí que é um prato típico? Tem um prato típico na sua cidade? Tem um prato típico no estado que você lembre? Ou de outros estados ainda, né? Então, pratos típicos, eles fazem parte, então, da cultura popular também, né? Assim como outras questões, né, de tradições, como as festividades, né, como aquela questão das vestimentas, enfim. Então tem um grande conjunto então que compõe a nossa cultura e faz parte das tradições e das diversidades, que o nosso país é muito rico, né, nessa questão assim local, de ter suas características próprias de forma local, certo? Falando em culinária, então, vamos acompanhar aqui o seguinte: a culinária é um dos elementos de diversidade cultural, assim como um importante registro da história de uma determinada localidade, região, comunidade ou país. As pessoas expressam seus valores culturais na criação de pratos que se tornam símbolos regionais e nacionais. Então existe assim um grande componente aí local. Por exemplo, o barreado, né, é um prato típico aqui no nosso litoral paranaense, né? Então, é muito interessante como nós percebemos ali que as pessoas se apropriam ali de alguns ingredientes e formam ali um prato típico. E isso também é um componente histórico, né, daquela região, das tradições, e as pessoas costumam ali, os turistas, né, ou mesmo moradores ali, consumir aquele prato típico sempre que visitam determinada localidade, né? Isso é muito legal e bem interessante também. Vamos lá, então, acompanhando aqui um trecho, então, da reportagem, tá? Então, lembrando que a reportagem é um texto bastante longo, ele tem caráter, né, de análise, tem caráter opinativo, mas ele sempre vai trabalhar a respeito de um fato gerador. Então, existe um fato gerador que não precisa ser algo que aconteceu hoje ou ontem, como na notícia, que geralmente é instantânea, né? Então, na reportagem, eu posso ter ali um assunto que faz parte do dia a dia e que eu vou abordar, né, de uma forma assim mais ampla, digamos assim, certo? Trazendo especialistas, trazendo imagens, trazendo ali depoimentos e assim por diante. Vamos ler então aqui, ó. Então nós temos a nossa manchete, que é o título, diz o seguinte: o que é que as moquecas têm? Veja as diferenças entre a baiana e a capixaba. Então perceberam aqui? Então a manchete formada. Já logo abaixo nós temos aqui o que? O subtítulo, que nós vamos dar o nome de linhas finas. Acompanhem lá. A resposta depende do estado em que se estiver. Para os baianos, leite de coco e azeite de dendê. No Espírito Santo, óleo de urucum e caldo de peixe bem temperado. Foi escrita por Flávia Esquioche no dia 11/6/2017, às 6 horas, certo? Então percebam ali que dentro da reportagem, né, é um texto datado. Nós percebemos ali que o texto é datado, diferentemente de outros textos, que eu não preciso colocar a data que ele foi elaborado, certo? Então é bem legal que você vai percebendo essas características. Outra característica é que eles são assinados, então por quem produziu, né? Então ali eu tenho o nome da jornalista responsável, beleza? Seguindo, então olha lá. A decisão para a rixa de quem mantém a receita da verdadeira moqueca passa por uma posição geográfica. Estando na Bahia, faça como os baianos. Se for ao Espírito Santo, concorde com os capixabas. Apesar de serem ensopados de peixe cozidos rapidamente em panela de barro e finalizados com coentro, a composição das moquecas muda bastante. Bem interessante isso, tá? Vamos refletir? Olha lá, na sua opinião, por que a autora da reportagem criou uma pergunta para abrir o título? Será que isso é intencional? É proposital? Não é proposital? Foi um erro? Qual o objetivo disso? Vamos conferir juntos? Olha lá. Então, o objetivo aqui, né, é despertar o interesse do leitor, de modo que ele se sinta motivado a ler o texto em busca dessas respostas. Bacana, né? Beleza? Percebeu? Então, neste vídeo falamos sobre leitura de reportagem. Espero que você tenha gostado. Até breve.